Que bom estar com vocês novamente para dar continuidade, ao assunto de avaliação. A avaliação, ela é muito importante em todas as áreas da nossa vida, porque ela sinaliza os pontos positivos e os pontos que nós precisamos melhorar. E dentro de um projeto político-pedagógico, a avaliação institucional é indispensável para que nós, enquanto equipe, possamos refletir quais os nossos pontos fortes e o que está fragilizando a nossa instituição. Como nossa escola está impactando, na nossa comunidade. Como os nossos alunos estão aprendendo. Qual a satisfação de toda a equipe? Ou seja, é importante ter avaliação semanal, anual, bimestral, mas a avaliação ela deve existir, mas com a participação de toda a comunidade escolar. Todos precisam fazer parte desse processo. Então, o PPP da unidade escolar deve estar. Esse projeto que está sendo construído após o seu diagnóstico, respeitando essa comunidade a qual ela está inserida, ela deve buscar, respeitar algumas questões. Então, ela precisa estar, o PPP, consoante com as leis vigentes, com os princípios éticos, políticos e estéticos previstos nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ensino fundamental, as diretrizes pedagógicas municipais, ambientais e a prática das questões ecopedagógicas, as diretrizes municipais para a inclusão da história e a cultura afro-brasileira, africana e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem que estar disponível para a comunidade escolar, as autoridades competentes, para todos os pais dos alunos interessados em conhecer o documento. Então, esse documento ele tem que ser acessível a todos. Então, sendo assim, é preciso pensar. Pensar o quê? Escola é um conjunto de fatores. Escola representa crescimento, cultura, inclusão, identidade, solidariedade, tolerância, união, aprendizagem, fraternidade, diversidade, e tudo isso faz parte do projeto político-pedagógico. É como eu sempre digo, que bom que nós temos escola. Então, esse projeto político-pedagógico, ele ultrapassa a dimensão de uma proposta pedagógica. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. A coisa não é solta, como vimos anteriormente. Mas espero que vocês estejam entendendo essa pontuação. Por isso, todo esse projeto, todo esse PPP da escola é também um projeto pedagógico. Por quê? Está se articulando com o outro. Em outras palavras, o projeto pedagógico da escola é também um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico e com os interesses reais coletivos de uma população majoritária. Então, antes de tudo, o PPP é um trabalho que exige comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo. Professores, equipe técnica, alunos, sua família e a comunidade como um todo. Ao elaborar e executar esse PPP, a escola deverá destacar alguns pontos. Eu vou citar alguns que eu considero, todos são importantes, mas eu posso pontuar algumas questões aqui. A concepção da criança, jovem e adulto e seu desenvolvimento da aprendizagem. É importante entender
que uma forma de ensinar uma criança, ensinar um adolescente, um adulto, existem estratégias diferentes. Né? Existem ações diferentes. As características da população a ser atendida na comunidade a qual está inserida e o regime de funcionamento. A descrição do espaço físico e as instalações e equipamentos e assim sucessivamente. E a relação dos profissionais, né, com a questão dos seus cargos, né, e assim sucessivamente. A sua habilitação e nível de formação. Isso é muito importante. Tá? Quem é meu professor? Ele tem habilidades e competências, ele tem alta performance para ministrar determinada disciplina. Isso precisa ser pensado. Tá? Quando você pensa, reflete sobre a importância do RH, né, da gestão de recursos humanos, ele diz que o importante é colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, tem pessoas que são excelentes numa disciplina, né, ministram com muita qualidade, mas às vezes, por N situações, pode ser até contra a vontade, vai ministrar uma disciplina a qual não domina, e aí pode ter uma avaliação de desempenho fragilizada. Tá? A avaliação institucional não procura entender que aquele professor ele poderia dar mais resultados se ele estivesse na área dele, na área de domínio dele. Então é importante pensar sobre essa questão. E os parâmetros de organização de grupos e relação professor-aluno. Então, a relação professor-aluno, segundo Schettini, deve ser mediada pela afetividade. É importante essa organização de trabalhos com crianças, jovens e adultos e essa proposta de articulação da escola com a família e a comunidade. Processos de avaliação, questões práticas, né? E a questão dos instrumentos e registros. O processo de planejamento geral. Trazer anexo como matrícula e curricular vigente, projetos especiais a serem desenvolvidos. E aí a gente pensa nesse processo, em como inserir, né, nesse projeto político-pedagógico as crianças da educação inclusiva. Né, como trabalhar com essas questões. Então eu vejo também que é significativo nós termos, por exemplo, um profissional de AEE, de assistência educacional especializada, e outros profissionais que buscam acolher essas crianças, esses alunos que apresentam distúrbios na aprendizagem, né? E outros apresentam dificuldade de aprendizagem. Ou seja, para dar uma assistência mais equilibrada, mais organizada à comunidade escolar, é necessário uma equipe, né? Uma equipe unida e uma equipe que possa atender a essas inquietações e essa diversidade que ocorre em todas as escolas. A escola não pode ter um projeto político-pedagógico só voltado para as desigualdades e as diferenças, como ficam. É importante a inclusão. Nós temos aí a lei, né, a nossa lei da inclusão, a Declaração de Salamanca, o Tratado de Guatemala, que fala da importância da escola se adaptar ao aluno e não o aluno à escola. Então, o projeto político-pedagógico, de verdade, todos participam, decidindo de fato e de direito, e não dizendo simplesmente amém. Então, se eu vou organizar, eu trago a comunidade, eu tiro um grupo de alunos, os líderes de sala, para participarem, para debater essa questão dessa construção, os professores, todos que fazem parte, para que esse projeto, ele realmente possa atender a nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Obrigada.